Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma live, gente. Hoje é primeiro de março, 60 dias, oficialmente hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. E é uma honra, um privilégio estar aqui compartilhando a palavra dele, compartilhando o que ele tem tocado no meu coração e falar isso para você e de alguma forma poder te edificar. Isso me ajuda bastante, né? Quando nós transbordamos, né? Ou seja, quando nós passamos para outras pessoas aquilo que nós aprendemos muito mais, né? Então, tem sido assim muito bom. Todo dia eu busco assim estar aqui, dar o meu melhor e fazer sempre para que o Espírito de Deus ele venha falar através de mim e que o nome do Senhor Jesus ele venha ser glorificado nesses momentos que nós compartilhamos aqui. Nós estamos no desafio 365 dias, estamos no dia 60 e graças a Deus tem sido muito bom. Agora falta só 305 dias. Uhul! Isso é maravilhoso, isso é top demais. E hoje eu quero falar com você a respeito de como ter intimidade com Deus. Ontem eu estava estudando um pouco sobre isso e mexeu muito no meu coração, assim, essas palavras, né? E eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho aplicado também na minha vida, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tá bom? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreve aqui também embaixo nos comentários para que nós possamos conversar e eu tirar a sua dúvida, tá bom? Nós estamos também na escola de realizadores, né? Onde você aprende a governar a si mesmo, como governar a si mesmo para transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. A gente parte do princípio que se você conseguir dominar a sua mente, o seu coração e o seu espírito, colocar tudo em equilíbrio aí dentro de você, você vai conseguir ter energia, criatividade e tudo liberado assim para poder você ter acesso àquilo que Deus ele já te deu. Né? Então, quando nós falamos de riqueza, de prosperidade, de abundância, são promessas que já está tudo liberado, né? Só falta nós ir lá e acessar. Porém, a gente não consegue fazer isso porque estamos presos na nossa mentalidade, estamos presos ali em alguma mágoa, em algum rancor, estamos presos até mesmo na incredulidade, né? Às vezes de não acreditar que servir a Deus ou ter intimidade com Deus faça parte do processo para você conseguir conquistar alguma coisa na sua vida. Mas eu quero dizer que nós precisamos de Deus. Sempre vai ficar um vazio das pessoas que têm tudo, mas não tem Deus dentro dela. Então ela nunca vai se sentir totalmente plena, uma vida totalmente realizada, porque vai ficar um vazio ali que se chama o Espírito Santo de Deus. Então, quando a palavra fala assim, não adianta você buscar o mundo inteiro, né, e perder ali a sua alma, a sua salvação, é justamente sobre isso, de você pode ir atrás dos seus sonhos, pode ir atrás de uma casa que você quer, de um carro, de uma viagem, de um negócio, você pode ir atrás de todas essas coisas, mas se você não tiver ali um relacionamento com o Senhor Jesus, de nada vai adiantar, você vai sentir sempre um vazio, vai ficar faltando algo, né? Então é por isso que nós estamos aqui te ensinando todos os dias nessa pegada, para que você possa aplicar realmente na sua vida todas essas mudanças, essas transformações, para que você venha crescer e prosperar, tá? E quando a gente fala de prosperidade, não é só relacionado ao dinheiro, mas também a tudo na sua vida, na sua família, na sua saúde, no seu negócio, tudo vai se interligando e vai se multiplicando, porque você vai aplicando ali as orientações que o Espírito Santo ele vai te dando. E isso acontece quando você vai tendo essa intimidade com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Abre aí em João, capítulo 4, versículo 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem.
Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ontem eu tava, pela manhã, eu tava assistindo uma live, né, e aprendi, assim, umas coisas bem interessantes a respeito de intimidade, né, de ter essa intimidade com Deus, de como promover essa intimidade com Deus. E o interessante é que muito do que eles falaram, né, é algo que eu tenho buscado já. São 60 dias, né, que eu tô aqui fazendo live com vocês, e são 60 dias que eu tomei uma decisão dentro da minha casa, né, juntamente com o meu esposo, de nos aproximarmos mais de Deus. E a gente tem conseguido perceber a diferença, a mão dele sobre as nossas vidas, justamente por esse relacionamento que nós temos buscado. Então, vou fazer aqui uma analogia. Para você ter intimidade com alguém, é preciso você fazer o quê? Conhecer essa pessoa. Não tem como você ter intimidade com alguém que você não conhece. Por exemplo, se você vai em um lugar aberto, em um lugar assim onde tem muita gente, e aí você começa a ver muitas pessoas, pelo menos eu, às vezes eu sou um pouco tímida nesse sentido, de chegar em um ambiente e não falar com quem eu não conheço, né? De ficar assim um pouco na minha reservada. Já meu marido não, ele fala com todo mundo. Mas eu sou um pouco reservada nesse sentido. Mas quando eu conheço aquela pessoa, alguém, aí eu puxo o assunto e vou conversando, sabe, surgindo um monte de assunto que a gente vai falando ali que nem acaba nem percebendo a noção do tempo, né? Mas não tem como você ter intimidade com alguém que você não conhece. Então, o primeiro passo para você ter essa intimidade com Deus, como ter essa intimidade com Deus, é você se posicionar em conhecê-lo. Michele, como que eu vou fazer para conhecer a Deus? Tudo o que fala sobre Deus, sobre o Espírito Santo de Deus, está onde? Na palavra dele. Então é necessário que você diariamente se concentre em ler a palavra dele. Mas não ler de uma forma religiosa. O que é ler de uma forma religiosa? Eu tenho um ano para me ler a Bíblia, então todo dia eu tenho que ler 3 capítulos e vai passando, sem ao menos meditar naquilo que está escrito. Então você não está somente você está somente lendo e não está absorvendo o que tem na palavra. Então, se você apenas lê e não absorver o que está escrito, você não pode conhecer a Deus. Então, uma coisa que foi falado ontem que eu acho muito pertinente nessa live que eu estava assistindo é que é necessário que às vezes a gente pare para ler um versículo, 2 versículos e fique meditando sobre aquilo dali. O que é meditar? É você refletir sobre aquela passagem, é você comparar aquela passagem com a sua vida, comparar com aquilo que está acontecendo dentro de você, para que você possa até mesmo não só mentalizar aquele versículo que você está lendo, mas possa aplicá-lo na sua vida. Por exemplo, nós lemos agora que os verdadeiros adoradores, né, adorarão o Pai. Chegou o momento que ele vai buscar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que eu adore. Então, o que está dizendo aqui? Nossa, chegou um momento em que eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. E Ele está procurando os verdadeiros adoradores, as pessoas que olhem para Ele, que o adorem, que vivam isso. Então, quando eu medito nessa palavra, eu percebo que eu preciso mudar a minha forma de me relacionar com Deus, que não é só uma oração vazia, não é só um momento ali onde eu estou na igreja orando junto com as pessoas, mas não, é adorar em espírito e em verdade, ao seu espírito se conectando com o Espírito de Deus, é você tendo ali um momento bem íntimo com Deus, onde Ele vai poder derramar o poder dele ali sobre a sua vida e vai poder receber a sua adoração, né? Então, para que você faça isso, é preciso que você conheça Ele, que você entenda quem Deus representa para você, porque às vezes a gente tá tão preso na religião que acha que Deus é só alguém que criou tudo, né? Então, muitas pessoas falam assim, quem é Deus? Deus é o soberano, Deus é que criou tudo, Deus é que fez um monte de coisa. Só que se a gente não buscar esse conhecimento profundo, das profundezas que Deus tem sobre nós, não tem como a gente ter essa intimidade com Ele.
Então, a palavra dele é o nosso manual de instruções, é aquilo que nós precisamos para seguir a nossa vida, para seguir os nossos caminhos. E a partir do momento em que eu só leio a palavra, somente por ler, somente porque alguém está mandando, ou porque eu preciso terminar de ler a Bíblia dentro de um ano, então eu não vou conseguir ter essa intimidade. Então, o primeiro passo para você realmente ter essa intimidade com Deus é ler a palavra e meditar. Quando Deus, ele fala com Josué, bem lá no começo, né, no capítulo 1 lá de Josué, ele fala assim, ó, medita na lei de dia e de noite. Ele não falou leia a lei, ele falou medita. E essa meditação é você comparar com a sua vida, é você analisar todos os seus caminhos, todos os seus pecados, tudo aquilo que você tem feito e reconhecer que você precisa desse Deus. Então, todo momento que você vai lendo a palavra, você vai meditando, né? Refletindo, pensando, e nem que seja um versículo, mas que seja uma passagem, seja uma história, você vai meditando naquilo dali, e ali o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrando a profundeza dele, vai te mostrando os conhecimentos da soberania dele. Então, você começa a ter intimidade com Deus quando você conhece sobre ele. Você conhece que ele não é só apenas um Deus que criou tudo, ele é nosso Pai também. Ele mandou o Senhor Jesus para derramar o sangue dele ali na cruz por mim e por você. Então, quando nós temos a decisão de aceitar esse amor, de aceitar aquilo que ele fez por nós lá na cruz, então a gente tem essa proximidade, essa intimidade com Deus. Então, o primeiro passo é você ler a palavra, mas meditar nela também. Então, à medida que vai passando o seu dia, você vai pensando e refletindo sobre aquele versículo, você vai se alimentando ali e Deus ele vai falando com você. Sejam bem-vindos, meus amores. Um beijo no coração de vocês. E à medida que você vai conhecendo mais a Deus, você vai tendo intimidade com Ele. Assim como é no seu casamento, como é na sua família, com seus irmãos, com seus filhos. Se você não tiver um relacionamento de conhecer ali aquela pessoa de fato, você não tem como ter intimidade com ela. Então a mesma coisa é entre você e Deus. É preciso que você conheça Ele através da palavra dele. A palavra de Deus tanto é para você conhecer a Ele, como é para Ele falar com você. Às vezes a gente fica esperando assim Deus se revelar pra gente como Ele fazia antes aqui na palavra, né? Quando as pessoas ouviam assim a voz de Deus assim bem forte mesmo, e aí as pessoas ficavam assim entendendo sobre aquilo e conversando com Deus, ouvindo a voz de forma bem clara. Só que hoje não é mais assim. A gente não vai ouvir uma voz de trovão assim na nossa cabeça. Nós vamos sentir dentro do nosso coração a palavra de Deus falando. É diferente. Então, às vezes a gente quer muito, sabe, que Deus ele fala com a gente, que fale com a gente, só que a gente às vezes não busca isso através da palavra dele. E não tem como se fortalecer se você não buscar dentro da palavra dele aquilo que ele tem para falar para você. Ontem eu tava lendo aqui o livro de Tiago e eu fiquei no comecinho, assim, nos primeiros 5 versículos, aí eu fiquei lendo e relendo, lendo e relendo, e eu dizendo, meu Deus, me fala, o que que tá escrito aqui? O que que o Senhor quer me falar? O que que o Senhor quer me falar? E aí eu fui, sabe, trazendo aquilo dali pra minha vida e meditando naquilo dali e tratou justamente um ponto que eu precisava trabalhar na minha vida. Então é sobre isso, quando você busca a ler a palavra de Deus através de buscar que Ele fale com você, você vai conhecendo mais a Ele, vai tendo intimidade. Conhecer a Deus é uma troca de intimidade, exatamente. Então, quando você se propõe a conhecer a Deus, Ele vai se aproximando mais de você. Então, Ele está sempre disponível para você, sempre está à porta. É um canal, assim, que está sempre disponível em qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O segundo passo para você ter intimidade com Deus é ter um relacionamento de conversa com Ele, que é justamente a oração. Só que não é uma oração religiosa, sabe? Onde você... O que é uma oração religiosa? As pessoas se baseiam muito a oração no Pai Nosso, né? Que é agradecer a Deus, depois pedir perdão pelos pecados, depois pedir que Ele abençoe alguma coisa e amém.
Essa é a oração padrão que a maioria das pessoas fazem todos os dias. E esse tipo de oração não está errado, tá até boa também e certo, porque foi uma orientação que o próprio Jesus deu. Só que se você fizer essa oração padrão todos os dias, não tem como você ter intimidade com Deus. Por quê? Porque é necessário que você tire um momento para adorá-lo, sabe? Para buscar o Espírito Santo dele, para se alimentar ali dele, sabe? De ele encher o teu espírito com o amor dele, com a perfeição que ele tem. Existem momentos não move o coração dele, exatamente. Essas orações repetidas, elas não acabam movendo o coração dele. Existem alguns momentos em que eu acordo aqui em casa de madrugada, sozinha, meu marido fica dormindo, e aí eu vou lá pro outro quarto e eu acordo assim, eu começo a adorar a Deus, sabe? Só um momento assim de não pedir nada, mas só de adorar mesmo, de glorificar o nome dele, dizer que ele é santo, que ele é maravilhoso. E eu sinto uma paz, uma alegria no meu coração, porque eu tenho buscado isso, sabe? Então, quando você busca um momento de relacionamento, de intimidade, sabe? Quando você busca, sabe, adorar a ele, isso faz com que ele venha se aproximar mais de você. Às vezes a pessoa não faz isso, Michelle, às vezes eu oro assim, mas só que eu não sinto nada. Mas o que vai fazer você sentir é a persistência de você continuar todos os dias buscando aquilo dali, sabe? Antes eu não entendia muito sobre o que é realmente ter intimidade com Deus e eu achava que fazer uma oração por dia e ler um versículo ali por dia, um capítulo por dia seria o suficiente. Mas o que eu entendi? Que à medida que você vai convivendo tendo essa intimidade, esse relacionamento com Deus, você quer falar com Ele toda hora, sabe? A todos os momentos do dia. É claro, separar um momento durante o seu dia para fazer esse momento de adoração é muito importante, mas não é só nessa hora, sabe? É todos os momentos, sabe? E você cantando e louvando a Deus, e Ele vai ali movendo o seu coração e vai falando. Michelle, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. É porque às vezes a gente está muito distante e não consegue realmente ouvir. Mas quanto mais você vai se aproximando, mais Ele vai falando. E Ele vai, sabe? Você começa a ficar constrangido pelas coisas erradas que você está fazendo. E aí o Espírito Santo de Deus, ele vai te moldando, vai te transformando e os frutos do Espírito vão sendo aplicados na sua vida. Mas isso só acontece quando você tem essa intimidade, esse relacionamento todos os dias. Então, o primeiro ponto é o quê? Eu ler a palavra e meditar, que isso vai me dar o conhecimento sobre Deus. E o segundo ponto é eu ter essa conversa todos os dias, em todos os momentos possíveis, né? Lá na loja, quando a gente tem cliente assim, eu fico trabalhando, às vezes eu tô ouvindo alguma aula, alguma coisa, mas eu tô sempre ali no momento de adoração, no momento de pensamento, porque quando nós vamos fazendo isso, a gente acaba se policiando mais, né? E as palavras que magoam alguém, ou as atitudes que podem ferir a nossa imagem, o nosso coração, acabam se distanciando, se desfazendo, porque lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que a carne, né, ela milita contra o espírito e é uma guerra constante, e essa guerra só é vencida pela carne quando você alimenta mais a carne, mas no momento que você busca essa intimidade com Deus, essa proximidade de alimentar o seu coração todos os dias, sabe, com a palavra de Deus, com um momento de oração, com um momento de adoração a Deus, nossa, o seu espírito ele fica renovado. E aí você consegue ficar mais forte diante das crises, diante das situações que vai aparecendo no dia a dia. Sabe, aquela vontade de gritar com todo mundo, aquela vontade de falar mal das pessoas, aquela vontade, sabe, de explodir. Isso vai se desfazendo à medida que você vai se aproximando do Espírito Santo de Deus. É claro, nenhum de nós somos perfeitos, mas quando nós nos aproximamos mais do Espírito Santo de Deus, quando nós vamos buscando essa intimidade, esse relacionamento, então Ele vai nos moldando, vai nos enchendo com a sua paz, com o seu amor, e tudo vai se transformando. Não tem como nós termos sucesso na nossa vida ou alcançar grandes coisas se a gente realmente não tiver isso dentro de nós. Porque, como eu falei no começo, sempre vai ficar faltando um vazio, sempre vai ficar faltando alguma coisa que precisa ser preenchido. E a plenitude, ela só vem através do Espírito Santo de Deus, quando nós temos esse relacionamento de proximidade. E eu não estou falando só da questão de religiosa, de você estar na igreja todos os dias, para poder você ter essa intimidade. Você pode ter essa intimidade dentro da sua casa, todos os dias, você buscando,
orando, se relacionando com Deus. Mas é claro também que é necessário estar na igreja para se congregar, né? E estar ali junto com os irmãos para glorificar a Deus. Às vezes a gente tem um conceito muito errado de igreja, né? Dizendo que, eu tenho que ir porque se eu não for, meu pastor vai brigar comigo. Se eu não for, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eles vão chamar minha atenção e tudo mais. Às vezes, domingo a gente estava falando sobre isso na escola bíblica, que às vezes os irmãos vão para a igreja só para bater o ponto, né? Só para dizer assim, eu tô aqui. Vai, viu, pastor? Eu tô aqui, eu tô vindo para a igreja. Porque às vezes... eu não me desviei, não, eu tô aqui. Porque às vezes as pessoas, quando a gente passa um tempo sem ir na igreja, a pessoa, ei, irmão, tá desviado? Ei, irmão, tá afastado? Né? Então essa pessoa nem é liberta, né? Pra tá falando assim pra outra. Mas tudo bem. Quando nós vamos pra igreja, olhamos para as pessoas e esquecemos de Deus, não tem como ele trabalhar na nossa vida, né? Mas esse conceito de igreja é para que a gente possa estar em comunhão com os nossos irmãos, adorando e agradecendo a Deus, né? Glorificando o nome de Deus. Mas essa intimidade você não consegue ter na igreja, você consegue ter na sua casa, no seu quarto, tirando um momento ali entre você e Deus. É necessário para que isso aconteça, que você abra a mão, sabe, das suas próprias vontades. Por que o nosso corpo quer? Ele quer dormir, ele quer comer, ele quer se divertir, ele quer fazer um monte de coisa, né? Mas o nosso espírito, ele anseia por Jesus. A nossa alma, ela quer esse relacionamento, esse fogo do Espírito dentro de nós. E é necessário que a gente realmente busque essa intimidade para ter uma transformação na nossa vida. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós mudamos a nossa forma de falar, nós mudamos a nossa forma de agir, nós mudamos a forma de se relacionar com as outras pessoas e nós percebemos que tudo está relacionado a Ele, que tudo é para adorar a Ele, não a nós, não se trata de nós, sabe? Não é sobre nós, é sobre as pessoas, é sobre como eu e você podemos ser usados para abençoar a vida de outras pessoas, mas não tem como nós fazermos isso se a nossa vida não for transformada, se a nossa vida não estiver ali refletindo sobre o Espírito Santo, refletindo, né, a luz de Deus sobre as nossas vidas. Ontem nós falamos sobre esse assunto, né, sobre a luz. Então, para que você possa realmente conquistar aquilo que você tanto quer, você já tem acesso, tudo já está liberado. Deus, quando Jesus veio, ele já tomou ali a chave da mão de Satanás e deu pra gente. O véu do templo se rasgou. Hoje eu e você temos esse livre acesso à liberdade de governar sobre todas as coisas. Mas a gente não consegue porque a gente tá preso nas prisões da alma, sabe? De guardar mágoa, de guardar rancor, de tratar as pessoas com maldade, sabe? De ignorar as outras pessoas, de fazer aquilo que nós queremos, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu. E isso acaba nos impedindo, nos atrapalhando de conquistar aquilo que Deus já nos deu. Então, quando você trata da sua mentalidade, quando você trata do seu coração, né? Quando Paulo fala que nós devemos buscar a renovação da nossa mente e do nosso coração, ou seja, tudo aquilo que a gente fazia antes, é preciso abandonar, é preciso deixar de lado e a gente buscar essa renovação todo dia. Michelle, às vezes eu sou muito inconstante, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, e eu entendo isso porque realmente a gente quer estar mais próximo, só que às vezes a gente não consegue, porque a gente não tem força o suficiente. Mas quando Jesus fala assim, diga ao fraco, eu sou forte, né? Então, e buscai de mim, né? Que eu sou manso e humilde de coração, e colocai sobre mim o seu fardo, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando nós colocamos tudo isso nas mãos do Senhor, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos abençoando e vai nos dando a força que nós precisamos para continuar. Essa semana passada, né, nós lemos sobre continuar a fazer o bem, ser uma pessoa constante. E para ser constante, você realmente precisa do Espírito Santo de Deus ali para te ajudar. Mas também precisa de uma decisão, de uma escolha de você. Não, eu tô com sono, mas eu vou fazer isso mesmo assim. No começo, pra gente foi muito difícil mesmo, sabe? De acordar todo dia, 4h50 da manhã, para poder, sabe, orar. Foi muito difícil mesmo, muito mesmo. No começo, assim, nas primeiras 2 semanas foi, assim, muito só... E o fato de estar aqui também, esse horário fazendo live também foi bem difícil. Mas só que depois de 60 dias, né, graças a Deus a gente tem conseguido
Mas isso só acontece por conta dessa intimidade, de você buscar todos os dias, da sua vida ser realmente transformada e todo mundo olhar através de você o reflexo de Jesus. É necessário que as pessoas precisam notar Jesus em você, precisam olhar Jesus em você. E isso só acontece quando há uma mudança de atitude, uma mudança de vida, quando a prosperidade ela alcança a você também, porque servir a Deus não é viver uma vida limitada, uma vida de miséria, uma vida onde está faltando tudo. Servir a Deus é quando você dá o seu melhor para Ele, busca Ele em primeiro lugar e Ele vai suprindo todas as suas necessidades. Ele vai suprindo tudo aquilo que você precisa. E é muito, muito interessante como ele vai agindo, que às vezes a gente nem entende, mas a gente sabe que ele está cuidando de tudo, né? Ontem aconteceu uma experiência interessante aqui em casa, que a gente decidiu não abrir a loja, mas o comércio estava funcionando lá perto, lá no Maiobão, onde a loja fica, e a gente ficou assim, depois que o Ellison foi fazer uma entrega, ele ficou assim, nossa, tá tudo aberto aqui, a gente não veio trabalhar, mas do nada uma cliente ligou assim pra ele e fez um pedido, né, justamente de um valor que a gente tava precisando para fechar o mês positivo, né. E aí, depois que ele falou assim, tá tudo aberto aqui, aí eu falei, pelo menos nós temos uma venda, né? Então, mesmo de loja fechada, mesmo com a porta da loja fechada, mesmo a gente não trabalhando ali fisicamente, Deus, ele supriu ali a nossa necessidade, nos dando uma cliente assim que, tipo, sabe quando a pessoa pega o telefone, eu quero isso, é tanto, tá bom, então vem entregar. Então, uma coisa que não precisava de ser convencida, um cliente que não precisava, sabe, falar alguma coisa para até a entrega foi muito rápido. Então a gente percebe quanto a mão de Deus ele vai agindo sobre a nossa vida. E foi justamente no último dia do mês, né, para fechar o mês ali muito bem. Então Deus ele vai cuidando de tudo, sabe? Quando você se entrega para Ele, quando você faz realmente a vontade dele, quando você tem essa intimidade, essa proximidade com Ele, Ele vai suprindo as suas necessidades. E às vezes a gente acha que isso é besteira, que isso é balela, que não tem nada a ver, que isso não vai acontecer, coisa. Mas quando você realmente entende os mistérios de Deus na Bíblia, quando você entende, sabe, conhece Ele de fato e de verdade, através das revelações que tem na palavra dele, você percebe que todas as promessas que estão aqui, elas vão se cumprir na sua vida. Que tudo que ele fala realmente é verdade. Quando você vive isso. Quando você percebe que ele vai, sabe, multiplicando tudo aquilo que ele te deu. E ele te deu uma ideia e você aplicou aquilo dali. E você vai continuando e ele vai multiplicando, vai te dando mais. E através da sua vida, outras pessoas vão sendo abençoadas. E através da sua vida, vai se multiplicando ali. Tudo vai se multiplicando. E o nome de Deus ele vai sendo glorificado através de você. Esse é o propósito. É sobre isso, sabe? Do seu negócio, do seu trabalho, de tudo que você faz na sua família. É para glorificar o nome de Deus. É para que ele seja exaltado. Por isso que ele fala assim, olha, não se preocupe com essas coisas, com que você vai onde você vai dormir, o que você vai comer. Só busca primeiro a mim. Só que às vezes a gente não entende isso. E às vezes existem dois tipos de pessoa. A pessoa que só busca essas coisas materiais, que se preocupa com tudo isso e às vezes não consegue dormir e se preocupa em conseguir comida pro dia seguinte que às vezes não tem e vai trabalhando que nem um louco assim, sabe, vai virando à noite, sai muito cedo, chega muito tarde, vai trabalhando para poder ter um sustento ali na casa dele e esquece de buscar a Deus. E tem aquela outra pessoa que busca Deus, sabe? De hora, faz muita coisa ali, ou tá todo o tempo na igreja, se movimentando, participando das coisas, mas não aplica os conhecimentos e a sabedoria de Deus na sua vida. E aí ela também não tem. Há um equilíbrio quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. O que isso significa? Que você já vai ter alguma coisa e ele vai acrescentar sobre aquilo dali. Você já vai ter uma ideia, um negócio, algo que faça você produzir, algo que faça te dar retorno, então ele vai acrescentar sobre aquilo dali. Então é você se movimentar, você dá o seu passo e ele dá o passo dele também. Mas entender que ele tá
sabe, no comando da sua vida. Não que você precise ficar relaxada, Deus está no controle, eu vou ficar aqui de boa comigo. Não, mas é você se movimentar também com fé, né? Uma das promessas que Deus tem é: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E outra é: eu estarei com você em todos os lugares que você for. Lá em Josué fala isso. Então, quando você entende isso, você percebe que você pode prosperar onde você estiver, em qualquer lugar que você, sabe, de você estiver, aquilo que você fazer, tudo aquilo que vier na sua mão ali vai sendo multiplicado. Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. É você fazer a sua parte e confiar que Ele vai fazer a parte dele. Quem diria que a gente com loja fechada ia vender sem divulgar, sem nada? Só Deus que faz essas coisas. Porque Ele está cuidando de nós, Ele está suprindo a nossa necessidade, Ele quer fazer isso por você também. Ele quer, sabe, transformar a sua vida, mas Ele precisa que você se aproxime dEle. Ele precisa que você tome uma decisão de se aproximar mais dEle. Ele quer ter essa intimidade. Mas o que acontece? A correria do dia a dia faz com que a rotina das pessoas se prendam em muitas situações onde não é Deus e vai deixando Deus de lado. Sabe, ai, meu dia é muito corrido, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. A primeira coisa que deixa de fazer é orar, é falar com Deus, é ler, meditar na sua palavra, ler e meditar na sua palavra. E aí o dia dela fica uma bagunça, ela fica ocupada com muitas coisas e acaba esquecendo desse momento. Às vezes realmente não dá tempo, mas é necessário então acordar mais cedo. Ou então tá ali no momento em que você está trabalhando, sabe? Ir meditando e orando e tendo essa intimidade, essa busca. Porque se você deixa de fazer isso durante um dia, às vezes vai ser preciso começar tudo de novo. Então é necessário continuar todo dia, sábado, domingo, feriado, hoje é feriado, né? Todos os dias é preciso buscar essa intimidade, é preciso buscar essa proximidade. E você só consegue ter intimidade com alguém que você conhece. Então é preciso você conhecer a Deus, você se relacionar com Ele, você conversar com Ele todos os dias, sabe? Se abrir totalmente. Ele sabe, Ele te conhece, mas Ele precisa que você fale para Ele. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe dos momentos em que você chora sozinho, Ele sabe dos momentos em que você não aguenta a pressão da externa e fica preso ali dentro de uma situação. Ele sabe de tudo isso, mas Ele te ama mesmo assim. Não importa o que você fez ou o pecado que você cometeu, Ele não olha para essas coisas. Ele não olha para essas coisas. A única coisa que Ele faz é olhar para você com um olhar de amor, com um olhar de bondade, de misericórdia. É muito lindo quando Deus ele vai ali no jardim e pergunta: Adão, onde você está? Não é, a primeira pergunta não é: Adão, o que foi que você fez? Ele não acusa. Ele só quer saber onde nós estamos. E nós precisamos estar mais perto dele. Nós precisamos estar mais próximos dele. Para que a nossa vida ela faça sentido. Para que a nossa vida venha glorificar o nome dele. Para que tudo que nós venhamos tocar venha se multiplicar, venha prosperar. Mas é preciso buscar primeiro o reino. É preciso buscar primeiro essa intimidade. E mesmo que te falte tudo, e mesmo que você esteja cheio de problemas, e mesmo que você esteja vivendo uma crise imensa, é nesses momentos em que nós testamos a nossa intimidade com Deus. É no momento da crise, é no momento que está tudo desabando, é no momento em que aos olhos humanos ali vai, sabe, uma tempestade gigante. É nesse momento que nós testamos a intimidade. E o terceiro e último passo é você confiar. Confiar nessa intimidade. Confiar no Senhor Jesus. Independente do que esteja acontecendo, independente do que possa acontecer, é se manter firme. Porque Ele está com você em todos os lugares, em todos os momentos em que você for. Ele está ali com você. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Respira fundo. Te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade.
Obrigado, Senhor, porque Tu tem estado conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós queremos ter intimidade contigo, Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti. Nós queremos nos alimentar do Teu Espírito, nos alimentar, meu Deus, daquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Mas precisamos de ajuda, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos de ajuda, meu Deus, porque sem Ti nós não somos nada. Eu não sei, meu Deus, o que essas pessoas estão passando, o que elas têm dentro do coração delas, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um delas, para cada um de nós. Então nos enche agora com a Tua paz, com o Teu amor e nos ajuda, meu Deus, dando força para que nós venhamos Te buscar e Te adorar em espírito e em verdade. Que tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem feito por nós venhamos Te glorificar através de uma intimidade contigo. Que o Senhor venha nos ajudar, venha nos dar forças, venha nos dar conhecimento da Tua palavra, venha nos dar sede, meu Deus, fome de Ti, fome da Tua palavra, fome do Teu Espírito, para que nós venhamos ser cheios de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você, no dia de hoje, venha buscar essa intimidade com Deus. Tire um momento aí do seu feriado. Eu sei que é um momento de descansar, que é um momento de, às vezes, sair, se divertir. Mas tira um momento para ter intimidade com Deus. Tira um momento para orar, para falar tudo que está no seu coração. Sabe? As suas dores, tudo que você está passando. Tudo que você quer que Ele faça por você. Fala isso para Ele. Conversa com Ele. Ele é o seu melhor amigo. Ele te ama demais. Tá bom? Que você tenha um dia excelente e estamos aqui amanhã, às 6h27, com mais uma palavra abençoada, tá bom? Obrigado, meus amores, e até amanhã.